pessoal, eu vou soltar um gabaritozinho aqui para ajudar a compreender o que eu fiz e usando essa nova tecnologia, portanto, perdoem aqui o professor que vai apanhar para fazer as coisas funcionarem, tá bom? Bom, o que nós temos? Nós temos então esse mecanismo simplificado aqui de tracionamento de locomotiva, tudo fora de escala, mas nós temos então um pistão na horizontal, no ponto A, e esse pistão tem uma velocidade conhecida, tem uma aceleração conhecida também, de tal maneira que nós temos os dados referentes já ao pistão A, ao ponto A, que está fazendo somente a translação. Né? Então aqui de 2 metros por segundo, aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado com essa orientação. Tem uma barra B que liga para uma roda 2, que não patina, nem a roda 1 também patina, de tal maneira então que na extremidade da ponta A você tem um movimento de translação e B está fazendo uma rotação, então a barra B está fazendo um movimento completo, né? Um movimento plano geral. Então o que nós temos que analisar é, na verdade, essa transmissão de movimento. Por exemplo, o que vai acontecer com a barra B quando uma ponta A está fazendo a sua translação e a ponta B está fazendo a rotação. Bom, e aí justamente o que pergunta no item A, qual é a velocidade angular da barra AB, já que ela tem os dois movimentos, né? Então ela deve estar fazendo uma translação e uma rotação, pelo menos. Bom, vamos começar por esse item. O que nós temos que fazer então? Vamos descobrir qual é o movimento de rotação da barra AB. Nós podemos usar a equação das velocidades relativas, que também é uma equação vetorial, mas podemos também usar o CIR, depende do gosto do freguês. Então, começando aqui, o que a gente precisa fazer? Aqui está a velocidade VA e a velocidade VB, ela é tangencial a esse movimento de rotação, portanto ela também está horizontal, porque o ponto B está lá em cima da roda, né? E aí, fazendo pelo CIR, que é mais rápido, e vocês vão ver por quê, eu preciso traçar aqui as retas perpendiculares, tracejadinhas, onde elas se encontrarem, eu achei o CIR, mas elas não se encontram nunca, são retas paralelas, porque ambas as velocidades são horizontais, então as suas perpendiculares também são horizontais. O RCIR é infinito, certo? De tal maneira que ômega AB é igual a zero. Ou seja, nessa situação, é a situação clássica, a barra AB não está fazendo rotação. Apenas uma pequena translação e com isso a sua velocidade de rotação, né, claro, tem que ser zero. Então, sem fazer conta, apenas com o conceito, nós já chegamos à conclusão que a ômega AB é zero. Já segundo item, é uma velocidade angular também da barra CD. Mas olha só qual é a situação da barra CD. A barra CD está ligando a roda 2 e a roda 1, certo? E ela está posicionada, C e D estão na mesma cota, estão na mesma altura e ambos posicionados lá no alto também. Para eu calcular essa velocidade, são dois movimentos de rotação, né, na ponta C e na ponta D, mas se eu quiser calcular qual é essa velocidade de rotação da barra, que vai fazer uma translação curvilínea, eu tenho uma velocidade aqui, que é a velocidade C, tem outra velocidade aqui, e a situação é a mesma, as duas velocidades são paralelas, são horizontais. Eu vou achar o CIR daqui? Pô, vamos achar o CIR, então pega aqui, tarará, tarará, de novo, é infinito. Então nós temos a mesma situação, que a velocidade angular da barra CD é zero. Veja, sem fazer nenhuma conta, nós já matamos 4 pontos dessa atividade. Bom, qual é a velocidade do ponto
E. O ponto E está aqui, no final da transmissão de toda a, a barra, né? Toda a barra B, barra CD, e aí chega a tração até a roda 1. Muito bem. Nós vimos aqui, então, velocidade. Voltamos para a parte da translação. VA é igual a VB, ômega zero. Como nós estamos, as rodas são iguaizinhas, nós temos a simetria em que a situação privilegiada, né, melhor do que simetria, que a barra CD está na horizontal, então VE também é igual a VB. E VB é igual a VA. E se VB é igual a VA, VE é igual a VA, VE é igual a 2 metros por segundo. Então a velocidade do ponto E é de 2 metros por segundo, com a mesma orientação, o mesmo sentido da velocidade A. Então aqui nós já temos 60% do exercício resolvido sem nenhuma conta, apenas conceitualmente. Bom, agora para a gente fazer o item D, que é a aceleração angular alfa 1 da roda 1, a roda lá, né, mais à esquerda, nós vamos precisar fazer algumas continhas. A aceleração angular é o alfa, alfa 1. Nós temos que a relação de alfa 1, ou melhor, de alfa com a aceleração tangencial, é simplesmente determinada por aquele produto vetorial. A componente tangencial é o vetor alfa, produto vetorial com o vetor R, certo? Muito bem. Como ali nós temos uma situação em que a aceleração tangencial está perpendicular ao R, nós não vamos nos preocupar com esse produto vetorial, nós podemos fazer isso aqui apenas escalarmente. Nós vamos ficar então que o alfa é tão somente o A tangencial dividido pelo raio da roda. Bom, o raio da roda é conhecido, a gente precisa saber qual é a aceleração tangencial. A aceleração tangencial nós vamos tirar da onde? Nós vamos tirar a aceleração tangencial da informação da aceleração do ponto A. A questão é que a aceleração do ponto A é uma aceleração horizontal. E quando ela vai transmitir para a aceleração do ponto B, ela vai ter que ser dividida em duas, porque a barra está inclinada. Vai ser dividida numa componente horizontal e uma componente vertical. A componente vertical acaba se somando com a componente normal da aceleração, o ômega R, né? O ômega quadrado R, melhor dizendo. Mas a componente tangencial nós vamos tirar da projeção. E essa projeção vai ser calculada de maneira simples, porque nós temos já considerado um triângulo retângulo, correto? O triângulo retângulo formado por a aceleração que nós estamos querendo descobrir, nós temos o ângulo, certo? E nós temos este cateto. Então nós temos o que? Uma projeção da aceleração de 3 metros por segundo quadrado, que é a mesma aceleração desse ponto A. A barra inteira tem que ter essa aceleração, mas no ponto A ela é dirigida horizontal e aqui ela é dirigida por sobre a barra. Lembra, a barra inteira tem que ter essa aceleração para poder transladar junto, senão uma parte vai mais acelerada do que a outra e aí acabou com a barra. Nós temos o ângulo, então essa aqui vai ser a hipotenusa, nós estamos procurando o cateto adjacente. O cateto adjacente vai com o cosseno, então nós temos que o cateto adjacente que nós estamos procurando, a aceleração no ponto B, vai ser o cosseno de 30, certo? Seno cateto adjacente vai ser a aceleração de A, cosseno de 30. Então, a aceleração de B
é calculado a partir de 3 metros por segundo ao quadrado e o cosseno de 30 graus, dá aproximadamente 2,6 metros por segundo ao quadrado. Ótimo. Como nós temos uma situação exatamente igual da roda 2 para a roda 1, o que nós temos é que a aceleração do ponto E tem também essa componente tangencial de 2,6 metros por segundo ao quadrado. Isso vai fazer com a gente vir aqui embaixo, certo? Na nossa solução aqui, calculando essa componente tangencial lá da aceleração do ponto E, nós sabemos então que essa aceleração tangencial é igual à aceleração do ponto B. Nosso alfa é 2,6 dividido pelo R, que eu não vi aqui, vou ter que dar uma subidinha. O R é de 1 metro, tá? O raio das duas rodas é de 1 metro. Então facilitou. O professor, quando viu que ia fazer conta, né, já colocou uma conta bico radiano por segundo quadrado. E agora? Qual é a direção e o sentido? Bom, é só a gente ver para onde está a aceleração do ponto A e fazer o mesmo simetria, o mesmo coerência de informações, e isso vai acontecer. Então, o que? Uma rotação. Não, eu não quero excluir nada, eu quero que apareça minha canetinha de novo, e minha canetinha não quer aparecer. Nós vamos ter que então fazer uma rotação. Cadê minha caneta? Lá, lá, lá. O professor está aprendendo aqui. Mas agora eu não consigo desenhar onde eu preciso, mas aí é muito interessante, né? Não, eu não quero excluir nada, meu querido. Mas que coisa maravilhosa. Não, você vai vir pra cá. Olha só, eu tô aprendendo, viu, gente? Porque eu não sabia que eu podia fazer isso. Eu quero só que apareça a canetinha aqui. Então agora um azulzinho. Nós aqui. Então essa aceleração tangencial aqui está fazendo então com que a roda gire neste sentido. Este é um sentido o quê? Horário. Portanto, nós temos um alfa que é negativo, né? Em termos na nossa orientação, usando a regra da mão direita. Bom, então vamos lá. Nós temos que esta orientação é 2,6 radianos por segundo ao quadrado e eu preciso indicar, portanto, esta orientação. Perfeito? Para finalizar, nós temos que calcular a componente normal da aceleração. Bom, qual é a componente normal da aceleração? A componente normal, veja, não estamos somando com aquela componente y ainda, né, dessa aceleração de 2,6. Quer dizer, na verdade, a aceleração de 3 metros por segundo aqui, né? Então, mas é somente a componente vindo da rotação, tá? Somente essa componente vindo da rotação pode ser calculada tão somente como a aceleração normal é igual a ômega 2 vezes R. R é 1, né? Então, beleza, isso já não vai ser problema. A gente precisa do ômega ao quadrado. A velocidade de E, a gente viu, é a mesma velocidade de A. V é igual a ômega R, de tal maneira que o nosso ômega é igual a V sobre R, certo? Então, nós temos aqui o que? A grandeza de 2 ao quadrado dividido pelo R de 1 vezes, aqui ao quadrado também, mas vai fazer diferença, vezes 1. Então essa componente normal é de 4 metros por segundo ao quadrado, apontado na vertical para baixo, tá bom? Então são esses os resultados. Estou percebendo aqui que
não ficou muito claro, né? Bom, então eu vou começar a olhar as resoluções daqui a pouquinho. E se você, por um acaso, somou, né, esses 4 metros por segundo quadrado com aquela outra componente que eu falei, mencionei que ainda tinha, né, por causa da decomposição da aceleração ali em cima, no ponto B, se você chegou e essa componente valia 1,5 metro por segundo, né, ao quadrado, se você somou com esse 1,5 metro deu 5,5, também está valendo, tá bom? Eu não deixei claro que eu só queria essa componente, mas a aceleração total na direção normal seria então de 4 mais 1,5, isso daria 5,5, que acabou a folha, né? Então daria 5,5 metros por segundo quadrado apontado para baixo também. Mas fazendo um ou fazendo o outro vai ser considerado, tá bom? É isso. Eu espero que eu aprenda melhor a usar essa nova tecnologia para tirar melhor proveito dela, mas vai ser por aí, tá bom? Até daqui a pouco.